E o tema proposto pela espiritualidade nesta noite de reflexão se chama ideia fixa. Combate a ideia fixa do mal na tua mente. Não ofereça sintonia às trevas. Escolhe o alimento espiritual de que te nutres. Fuja do que possa influenciar-te negativamente. A obsessão é uma indução, espécie de hipnose de outras mentes sobre a tua. Não convertas os teus pensamentos em pasto para os espíritos vampirizadores. A tua vida é o barco, o pensamento é o leme. A ideia infeliz que se demora contigo é sinal de desajuste interior. Ora e ocupa as tuas mãos na tarefa benfazeja. Ideia fixa que incomoda, atrai doença, sofrimento e lágrimas. O foco principal, a essência dessa nossa reflexão, pessoal, é principalmente para a gente não ficar perdendo muito tempo em ideias, em pensamentos que a gente sabe que muitas das vezes ficam permeando a nossa aura, o nosso campo vibracional, tá? Não tem como a gente ficar vibrando em altas frequências o tempo todo. A gente sabe que tem hora que ideias mais densas, pensamentos mais densos, eles acabam fazendo parte do nosso dia a dia. Muito disso também por conta de conexões que a gente tem durante a nossa vida, tá? Nem sempre a gente vai estar com aquelas pessoas extremamente agradáveis, nem sempre a gente vai estar com tudo bonitinho, funcionando bem, sem problemas na nossa lide do dia a dia. Então, as frustrações, os desafetos, é, aquilo que nos coloca em xeque mediante aquilo que a gente já acha que conquistou ou não, tudo isso acaba fazendo com que a gente dê guarida, que a gente dê condição para que a gente sintonize com entidades menos felizes, com entidades, com seres, com consciências que estão comungando exatamente na mesma faixa de vibração que você está, que nós estamos. Então, antes de fazer uma crítica, um julgamento, antes de querer fazer sobrepor a sua vontade, a sua forma de pensar mediante outra pessoa, nos momentos em que a discussão está indo para caminhos não tão legais, sempre vale a pena a gente pensar um pouquinho antes, refletir se vale ou não a pena a gente entrar em determinadas sintonias, tá? É, fuja, né, do que pode te influenciar negativamente. É lógico que tem hora que a gente tem que vestir a nossa armadura e ir para a batalha, tá? Mas não vá sem a sua armadura, não vá sem a sua espada, porque se o outro tiver um pouco mais preparado para a batalha, talvez a gente não consiga lidar com a situação, né? Ah, a obsessão é uma indução, uma espécie de hipnose de outras mentes sobre a tua, tá? E quando a gente fala de obsessão, é muito curioso porque ela pode se dar tanto do lado astral para o plano físico, quanto do físico para o astral, ou até mesmo de físico para físico e de astral para astral, tá? Então, essas conexões, essa indução mental, ela acontece em todos os níveis vibracionais de existência, nos mais densos e nos mais sutis, tá? Então, não pense de você, meu caro amigo, minha cara amiga, que a gente tem que se preocupar só com o que é espiritual. Muito pelo contrário, né? Tanto que a gente vê quantas ligações a gente fica recebendo o dia inteiro de pessoas que estão tentando de alguma maneira aplicar golpes, fazer maldade, tirar proveito de situações, né? Os spams da vida que a gente fica tentando ao máximo ficar bloqueando, mas sempre tem um novo que aparece, tá? Isso é uma forma de obsessão, tá? Isso é uma forma de fazer a gente ficar induzido mentalmente e cair em situações que vão nos prejudicar de alguma maneira, tá? Isso, como a gente comentou, se dá em vários âmbitos aí de existência, ok?
Aí, assim, é um vasto campo de conversação que poderíamos ter com relação a isso, né? A próxima frase, por exemplo, fala da questão de não é, converter os nossos pensamentos em pasto para os vampirizadores, né? Os vampiros, os espíritos vampirizadores, que nada mais são do que irmãos e irmãs que ainda não estão alinhados com as leis divinas e se utilizam da nossa energia para se satisfazer. Né? Então há uma absorção energética nesse processo, onde a gente acaba ficando cansado, desanimado, com pensamentos depressivos, tá? Muito por conta da nossa invigilância, mas também por conta, né, da consequência dessa invigilância, que é justamente a aproximação de seres que vão se aproveitar das suas energias, do seu momento de fragilidade, ok? Então, muito importante isso também. A tua vida é um barco. O pensamento é o leme, né? Essa frase é fenomenal. Depois a gente vai postar, como a gente sempre faz, a reflexão no nosso grupo, tá bom? É... Ore e ocupa tuas mãos na tarefa benfazeja. Gente, não tem coisa melhor do que a gente se ocupar mentalmente através de práticas que vão nos tirar de determinadas condições difíceis, tá? Tá difícil a coisa? Vai fazer alguma coisa, ocupa a tua cabeça, vai lavar uma louça, vai varrer um chão, sabe? Se o problema tiver de repente acontecendo dentro do nosso seio familiar, vai fazer alguma coisa, não fica ali tentando resolver na hora, porque às vezes não é o momento de se resolver nada, né? É o momento de você pegar e fazer alguma coisa, deixar as energias se equilibrarem para depois ter uma condição melhor para poder lidar com aquilo. E às vezes ela vai embora junto com a sujeira que você está ali varrendo ou com a louça que você está ali lavando, sem ter que resolver mais nada, tá bom? Gente, tá vindo muita coisa aqui pra gente falar, mas enfim, tá? É, ideias fixas que incomodam atrai doença, sofrimento e lágrimas, tá? Então, mais uma vez, não é o tempo todo que a gente consegue ficar equilibrado, mas quando situações difíceis, pensamentos difíceis, dias difíceis virem, que seja apenas um dia difícil. Não precisa ser o resto do seu mês ou o resto da sua semana difícil, tá bom? Não tem aquela coisa da gente viver o luto quando a gente perde um ente querido? Quando a gente tem um problema, a gente tem que viver também, entre aspas, esse luto do problema. Porque temos também a questão da gente ter que aprender alguma coisa com as dificuldades que acontecem. Isso foi tratado ontem na explanação do Evangelho na casa. Tá? A gente tentar entender o máximo possível determinadas situações dificultosas na nossa vida e tirar o seu proveito, tá bom? Você tá com um limão ali na tua frente, ele é azedo, ele é azedo. Mas se você espremer ele bem espremidinho, colocar no copo, colocar um pouco de água, um pouquinho de açúcar ou adoçante, vai dar uma bela de uma limonada, tá? Então, pega aquilo que está azedo na sua vida e transforma num suco saboroso para tomar, tá bom? E assim eu encerro a minha parte da reflexão. Irmão Gilberto? Você deu uma bela de uma explanada, eu acho que a gente poderia aproveitar o tempo aí e ir para as questõezinhas da segunda etapa nossa. Maravilha. Meus amigos, alguém gostaria de falar um pouquinho sobre essa questão da ideia fixa? Acontece com vocês também? Todo mundo acaba se pegando em determinadas situações que parece que você quer deixar de pensar alguma coisa, mas parece que não sai da sua cabeça, né? Então, mais uma vez, buscar práticas, ações, atitudes que vão te ajudar a esquecer um pouquinho disso, tá? Não tem, olha, dentro de casa é assim, é um universo de possibilidades de evolução que a gente tem, tá? Então, poxa, tá com algum problema? Vai fazer alguma coisinha dentro de casa, tá bom? Porque, gente, é experiência própria, ajuda demais, tá? Então, enfim, cada um aí sabe o seu jeitinho de funcionar, como que consegue ou não lidar com as situações. Vale a pena a gente tentar ao máximo é, aproveitar essas oportunidades aí da gente aprender sobre isso, ok? Muito bem, meus amigos, vamos lá então. Segunda etapa dos nossos estudos,
Deixa eu abrir aqui. Muito bem. Estamos nas leis naturais, né, ou leis morais aí, certo? E estamos falando um pouquinho sobre a questão da dos obstáculos à reprodução, né? Começamos a falar sobre isso na semana passada, tá? Quem não assistiu ainda, por favor, assistam a aulinha que a gente disponibilizou, que a gente deu continuidade aqui no material e paramos na questão 693, tá? Iniciando essa parte aqui dos obstáculos à reprodução. Estamos falando sobre essa questão da lei de reprodução, tá? Falamos um pouco sobre a questão da evolução da espécie humana, sobre intervenções que ocorreram ao longo da história no sentido de aprimoramento da espécie humana, para poder cada vez mais dar condição, dar possibilidade de espíritos cada vez mais avançados de poderem estar ocupando corpos materiais no plano Terra, ok? Demos aí algumas sugestões, disponibilizamos um link com o livro dos Exilados de Capela que trata muito bem sobre essa questão. Disponibilizamos um vídeo, tá, que retrata através de imagens como foi esse êxodo dos capelinos vindo para o plano Terra, tá? Então tem bastante materialzinho aí para quem quiser se aprofundar um pouco mais nessa questão desse êxodo espiritual que aconteceu e do aprimoramento genético aí da espécie humana através dos Irmãos das Estrelas que sempre estiveram conosco participando de várias fases, de várias etapas do processo de evolução planetária e, consequentemente, das espécies que aqui habitam, ok? Vamos dar continuidade então. Questão 694. O que se deve pensar dos usos cujo efeito consiste em obstar a reprodução para a satisfação da sensualidade? Né? Então, os contraceptivos da vida aí, certo? Né? O que a espiritualidade tem para nos dizer com relação a isso? Isso prova a predominância do corpo sobre a alma e quanto o homem é material. Né? Aqui um resuminho didático. A questão mostra que impedir a reprodução apenas para satisfazer a sensualidade é sinal de materialismo. Né? São as paixões ainda muito cruas, muito primitivas que o ser humano ainda traz consigo, né? Desde lá de eras remotas aí, dos como fala, gente? Esqueci, me fugiu a palavra aqui agora. Tá? Mas dos homens das cavernas, enfim, ok? Primatas? Não seriam primatas, seriam os homens primitivos, vamos tratar assim. Aí nós temos alguns exemplos. Vamos lá, vamos continuar um pouco para a gente desenvolver essa resposta aqui, ó. Relacionamento sem compromisso, né? Quando a busca é apenas prazer físico, sem afeto ou responsabilidade, né? Aqui é uma consequência aí dessa interrupção da vida, né? Da reprodução. Então, o uso de contraceptivos sem consciência, não como planejamento familiar, mas apenas para viver a sexualidade sem consequências, né? Cultura da objetivação. Práticas sociais que reduzem a sexualidade a consumo e prazer imediato. Tá? Isso aqui está muito presente hoje, infelizmente. Né? É um apelo gigantesco para a sensualidade, né? Uma adultização dos jovens, das crianças, tá? Pulando etapas preciosas da vida, né? Por conta de dancinhas, de passinhos, né? De plataformas, de música, enfim, né? Ah, bom, e a essência da questão? A essência é clara. Quando o corpo domina a alma, o homem se torna mais material. A sexualidade deve ser vivida com consciência, afeto e responsabilidade, não apenas como instinto. Em resumo, o uso da sexualidade sem finalidade elevada
é sinal de materialismo e atraso espiritual. Gente, não estamos num patamar de entender isso daqui de uma maneira bem tranquila, tá? E de fato aplicar isso na sua verdadeira essência. O que é muito importante a gente lembrar, como está dizendo aqui nas questões anteriores, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui. Falamos um pouco sobre a questão de controle populacional, pessoal, tá? Em certa questão, Kardec pergunta sobre isso, né? Ah, sobre essa questão da gente fazer o controle de natalidade. E a espiritualidade diz que Deus deu a permissão para o homem de fazer esse controle, tá? Para que haja um equilíbrio também no planeta, porque senão o negócio ficaria totalmente desenfreado, tá? E nossa, tem alguns exemplos muito bacanas aqui para trás. Eu não vou voltar agora porque isso já foi tratado na aulinha anterior e, gente, foi muito bacana, tá? Por favor, assistam ou leiam pelo menos esse material de apoio nas questões anteriores aqui. Mas essa questão de controle populacional, de controle de vida, tá? Isso não acontece somente no plano humano, isso acontece também no reino vegetal, no reino animal, tá? Dá um exemplo, por exemplo, de controle de pragas em lavouras, na agricultura, tá? Você vai falar assim, ah não, mas Deus quer assim, então deixa, né, que os gafanhotos acabam com toda a plantação. Gente, não é assim que funciona, né? Ah, deixa que os parasitas tomem conta de tudo e comam tudo e a gente não consiga ter alimento para nós, tá? Não. Ah, vamos pegar e não vamos mais castrar gato, não vamos mais castrar cachorro, deixa do jeito que Deus quer. Não é assim que funciona, né? A partir do momento que a gente tem um elo de ligação e de troca entre esses reinos, tem que haver um equilíbrio, tá? E quando a gente fala de seres humanos, isso também não é diferente. Há de se pensar sobre isso, tá? E aí, assim, aqui também a gente entra num campo do que cada um pensa a respeito disso, né? Por isso que a gente também tem que deixar bem assim aberto essa parte aqui, porque isso aqui pode dar uma conversa com relação a isso, tá? Mas às vezes é muito curioso em algumas religiões que falam que de repente a gente não pode fazer uso de contraceptivos ou que não pode, né, de alguma maneira obstruir um processo reprodutivo, né? Mas às vezes em determinadas famílias a pessoa já está com um, aí depois já está com dois, depois já está com três filhos, depois está com quatro, né? Aí essa família passa por determinadas necessidades financeiras, aí quem que vai ajudar essa família que não teve um controle de natalidade dentro da sua casa, porque Deus quis assim, né? Mas a hora que precisa de uma ajuda, cadê os irmãos, as irmãs que para estar ajudando aí nesse processo? Então, tudo isso é muito, muito assim, polêmico, tá? Eu tenho as minhas formas de pensar com relação a isso, cada um tem a sua aí, tá? Mas o que a espiritualidade diz? Basicamente na sua essência, que quando a gente tem uma prática sexual que não tem um caráter elevado, tá? A gente está indo nas vibrações mais primitivas que a gente possui, que a gente carrega conosco já há milhares de anos, tá? Então, sempre é muito interessante pensar em tudo isso com muito carinho, tá bom? Irmão Gilberto, gostaria de falar um pouquinho sobre essa questão? Como você disse, é polêmico, né, essa situação um pouquinho. Nós temos que tomar cuidado, porém, nós temos que respeitar também. Desde que você faça
como disse na questão, a partir do momento que você faça as coisas no intuito apenas de matar a sua vontade, o seu desejo, e você venha a trazer um ente, um novo espírito, um filho, a essa estada, você tem que pensar que isso você está privando um espírito nessa nova jornada. Ele pode estar aprendendo, que ele possa estar evoluindo. E, claro, automaticamente os pais também estariam aprendendo também. Então, somente o fato de estar fazendo, né, de estar fazendo o controle, nós temos que pensar dessa outra condição. Porém, quando é feito de maneira irresponsável, não, talvez seja um pouco pesada essa palavra, mas às vezes é preferível que não venha, porque não vai ter amor, não vai ter carinho, não vai ter cuidado, não vai ter todas essas premissas que o filho necessitaria. Então, às vezes, é necessário que seja evitado. Porém, a, a satisfação, né, a satisfação, né, nessa parte da procriação, né, no sentido dos atos sexuais, ela é complicada porque a gente só vai estar satisfazendo as nossas vontades e o que é mais importante, tudo isso que eu já falei, nós só vamos ficar pensando nisso. Então, cabe a cada um de nós refletirmos, continuar com as suas ideias, utilizarmos disso que nós falamos, ver se cabe melhorar ou não o nosso conhecimento e tocar com seus pensamentos, com a sua forma de pensar. Perfeito, irmão. Alguém gostaria de comentar, pessoal? Bom, e aí nós temos um subitem que é continuidade dessa linha de raciocínio aqui, né? Que é justamente casamento e celibato, tá? Questão 695. Será contrário à lei da natureza o casamento? Isto é, a união permanente de dois seres? É um progresso na marcha da humanidade, tá? Vejamos bem. Tá perguntando se é contrário ou não às leis da natureza. E a espiritualidade não fala nem que é certo nem que é errado. Eles falam que é um progresso na marcha da humanidade. Por que, que eles dão essa resposta e não fala sim ou não? Porque em determinado momento da nossa jornada evolutiva, pessoal, nós estaremos num patamar de família espiritual de uma maneira tão ampla, né? Semelhante àquela que Jesus é, já vivia enquanto ele estava encarnado aqui conosco, que para nós ainda é difícil de compreender, tá bom? Mas a gente não vai amar um espírito A, B ou C, tá? A gente vai ter um sentimento de amor que ele se expande de tal forma que a gente está perto de pessoas que nos são queridas, que nos são benquistas, é um sentimento que transborda de tal maneira que não tem como você distinguir mais, né? É um tipo de conexão que ainda é difícil da gente mensurar, mas ela existe e o maior exemplo que a gente tem disso é Jesus Cristo, tá? Entre vários outros avatares aí, tá bom? Chico Xavier mesmo, que pisou aqui no nosso planeta, Divaldo, gente, esses caras, né? Madre Teresa, Mãe Maria Santíssima, né? São entidades aí, são seres que eles transcenderam a questão do amor individual, do amor individualista, daquele amor possessivo, né? De você achar que manda ou que é dono de alguém, tá? De você não querer compartilhar esse sentimento com outras pessoas. Então, para nós ainda estamos num processo de aprendizado de como isso tudo funciona e se dá em altas esferas espirituais, tá bom? Mas como diz aqui, essa união é uma marcha, né? É um progresso na marcha da humanidade. Então, é um salto evolutivo importante, ok? E que é bem visto pela espiritualidade, mas que ele é momentâneo. Ele não é
permanente, ele não vai ficar para sempre nesse sentido dessas uniões específicas entre duas almas, ou três ou quatro, né? Dentro de um seio familiar ali, enfim, tá bom? O casamento, entendido como união estável e permanente entre duas pessoas, não é contrário à lei da natureza. Pelo contrário, representa um progresso moral e social. Ele simboliza a passagem do instinto para a consciência, da vida puramente material para uma vida organizada, em torno de valores espirituais e afetivos, né? Então a gente deixa de pensar somente em nós e a gente tem que se preocupar no bem-estar do outro, em fazer o máximo possível para que o outro também esteja bem e não somente eu. Então é uma forma aí que Deus, a espiritualidade encontram de nos melhorar no sentido de sairmos um pouco do nosso egoísmo e passarmos para o altruísmo, passarmos para a doação, muitas das vezes sem esperar nada em troca, né? E teria que ser esse, na verdade, o grande final desse processo de doação para o outro, tá? Fazer sem esperar nada. Então, estamos evoluindo nesse processo aí, certo? E aqui alguns exemplos, né? Organização social. O casamento contribui para a formação da família, célula básica da sociedade, garantindo estabilidade e educação dos filhos. Então, é uma forma da gente conseguir, através da união de dois seres, ter ali um processo mais eficiente na educação dos filhos. Tá? A gente sabe que nem sempre isso acontece. Tem situações onde há a separação dos pais, onde fica fragmentada essa questão de valores, essa questão de ensino, de educação, porque o, o par, né, o pai faz de um jeito, a mãe faz de outro, de repente na casa de um é de um jeito, na casa do outro é de outro, mas enfim, tá? Na via de regra aí, o casamento é feito para não ser dissolvido e esse processo de educação dos filhos, ele é muito, é, ele é muito funcional quando há essa união do casal no processo, certo? Evolução moral. A união permanente favorece o desenvolvimento de virtudes como fidelidade, paciência, respeito e solidariedade. Deixa eu grifar que isso aqui é muito importante. Planejamento de vida. Casais que se unem de forma consciente podem construir projetos comuns, fortalecendo o sentido da responsabilidade, né? Então, eu não vou fazer só para mim, eu vou fazer para o outro, eu vou me projetar, eu vou projetar minha vida, eu vou programar uma viagem, eu não vou viajar sozinho, eu vou viajar com a minha família e por aí vai, certo? Espiritualidade. A união estável é vista como oportunidade de crescimento mútuo, onde cada um, né, auxilia o outro em sua jornada evolutiva, tá? Olha só, auxilia, cada um auxilia o outro. Não vai resolver o problema do outro, vai estar ajudando, vai estar auxiliando. O que eu quero dizer com isso? Uma coisa que a gente sempre comenta nos nossos encontros presenciais, e às vezes a gente já deve ter comentado algumas vezes por aqui também, que a evolução, a jornada é de cada um, né? A busca é de cada um. Não fique esperando o outro começar alguma coisa, se preocupar com alguma coisa que é importante para que você faça a sua parte também, né? Então, busquemos, tá? Nem sempre a gente vai estar no mesmo ritmo de quem caminha conosco, mas no final a prestação de contas é de cada um, né? A conta bancária, né, dos débitos e créditos morais, espirituais, das ações praticadas é de cada um. Cada um não tem a tua chave Pix, né? Espiritualmente falando também. Nós temos lá a nossa chavinha que vai ser consultada e não adianta você querer dar a do outro, porque é a sua que vai valer. É o nosso RG ali, o nosso documento com uma codificação única, que é a nossa consciência, que são o nosso conjunto de práticas que vão ser analisadas no que compete à prestação de contas da nossa estadia aqui no planeta
terra, tá bom? Então, façamos o nosso, tá? Se o outro tá junto com a gente, ótimo, vamos junto, né? Legal, me dá a mão, vamos caminhar junto. Se de repente não está acontecendo dessa forma, não tem problema. Mais hora menos hora, a essa necessidade de evolução vai bater a porta de todo mundo, tá bom? Às vezes vem pelo amor, às vezes vem pela dor, mas ela vem, tá bom? Então, não nos preocupemos, cada um no seu ritmo, vamos fazendo a nossa parte, certo? E a essência da questão: o casamento não é um obstáculo à lei da natureza, mas sim um instrumento de progresso. Ele marca a evolução do ser humano, que deixa de viver apenas pelos instintos e passa a construir relações duradouras, baseadas em afeto, responsabilidade e compromisso. Em resumo, o casamento é uma etapa de evolução moral. Olha só, pessoal, é uma etapa da evolução moral e social na marcha da humanidade, tá bom? Como nós mencionamos, em determinado momento as nossas conexões transcenderão as uniões mais restritas, como essa do casamento, por exemplo, tá? Ou de amizades específicas que a gente vai fazendo ao longo da vida, enfim, tá bom? Irmão Gilberto? Falou bastante aí, quase não deixou para a gente falar. É, essa parte é uma parte que vamos trabalhar um pouco mais a moral, né? Nessa parte do casamento, nós estaremos trabalhando um pouco mais a moral. Esse afinco, a Beth colocou aqui, e deixou claro que a gente tem que trabalhar a paciência, né? Dentro da família, a gente tem que exercitar a paciência. Exatamente, Beth. A gente tem que trabalhar a paciência, tratar o nosso ser semelhante, né? A pessoa que nós escolhemos para estar do nosso lado, da mesma maneira com que ele fizesse para nós. Naquele momento em que nós não estamos bem, ele vem, nos acolhe, nos dá a atenção. E aí nós fazemos a nossa parte também no momento necessário, porque essa parte do casamento não é fácil. O estar no mesmo teto, embaixo do mesmo teto, não é fácil. Porém, nós temos que colocar o orgulho, a vaidade e aceitarmos o ponto de vista desse nosso semelhante que nós estamos dividindo o mesmo teto, né? Essa união aí, e continuarmos a melhorar. Porque a partir do momento que nós começarmos a ter uma evolução um pouquinho mais na moral, nós conseguiremos fazer com um pouco mais de afinco, um pouco mais de intensidade o trabalho no caso do celibato, porque ali nós estaremos trabalhando um pouco mais de força, de intensificação a parte do amor. Não que não seja moral também, mas nós conseguiremos trabalhar um pouquinho mais do amor. Enquanto isso, nós ainda temos que dividir os nossos traves, os nossos ranços, os nossos atritos e perdurar. Deixar essas dificuldades de lado, passar por cima, utilizar de aprendizado para não fazermos novamente e ter a felicidade dentro do nosso lar para que possamos, um dia mais cedo ou mais tarde, mais curto ou mais longo esse caminho, é, praticarmos um pouco mais intensificado a lei do amor, certo? Porém, o casamento é necessário, né? Para nós termos o relacionamento, né? E gerarmos os nossos filhos. Porque sem, isso se tratando de planeta Terra, pessoal, sem esse relacionamento, o celibato não teria como ser exercido, porque sendo sozinho, não tendo um relacionamento, não gerando filhos, não tem como ele
exercer não, não tem como praticar, né, as leis do amor aí e conseguir de uma maneira bela, como o Leandro disse no início desse trecho aí, os exemplos de Jesus, de Divaldo, entre outros irmãos aí que tiveram aí juntamente conosco, certo? Leandro, Muito bem, irmão. complementa mais alguma coisa? Vamos para a próxima. Então vamos lá. Nós vamos dar continuidade no nosso Livro dos Espíritos, na questão 696. Ah, que efeito teria, qual seria o efeito da abolição do casamento na sociedade humana? O efeito seria o mesmo que retornar à vida dos animais. A união livre e casual dos, a união livre e casual dos sexos pertence a um estado natural. O casamento é um dos primeiros atos do progresso da sociedade humana, das sociedades humanas. Ele estabelece a solidariedade fraterna e se encontra entre todos os povos, embora em condições diversas. A abolição do casamento seria o mesmo que retornar à infância da humanidade e colocaria o homem até mesmo abaixo de certos animais que lhe dão o exemplo de uniões constantes. Tem alguns animais, né, na natureza que eles escolhem o seu par. E eles vivem, se não me falha a memória, acho que é o papagaio. Se não for, por favor, me corrijam. Ele também escolhe o seu companheiro, a sua companheira, e eles vivem até o final da sua existência com o mesmo parceiro, com a mesma parceira. É um exemplo, como ele diz aqui, é um exemplo a ser seguido. E quando nós, e se fôssemos, né, abolido essa casamento, ele fala aqui que nós estaríamos voltando, né, à infância da humanidade, onde nós estaríamos iniciando a, o convívio entre os seres humanos. Mas é necessário ainda o casamento para a evolução do ser humano. Leandro? Peguei aqui na internet, pessoal, alguns exemplos de animais que vivem a vida toda com o seu par. Olha que interessante. Cisnes, lobos, pinguins imperadores, que são aqueles os maiores pinguins que existem, né? Daquele filminho do Happy Feet, daquele que tem aquelas penuginhas lá amarelinha na cabecinha, assim, sabe? Também, né? Albatrozes, que são um tipo de ave, cavalos marinhos, olha que interessante. Castores, então, enfim, né? Tem muita coisa aqui interessante sobre os animais que dão belos exemplos para nós de uniões também dentro do reino animal, tá? Ah, eu acho que é isso, irmão, essa questão, né? Essa regressão por conta de não ter essa união entre os seres faria com que a humanidade se perdesse um pouco nesse processo, né? E existe uma onda muito grande de pessoas, por exemplo, que hoje em dia não querem mais saber de casar. Existe outra onda muito grande, até mesmo onda dentro de outra onda, dessas mesmas pessoas que não querem casar, de não ter filhos, né? Então a gente percebe que existem algumas frentes aí dentro da espécie humana que estão ainda com pensamentos que vão contra a lei de progresso nesse sentido, tá? E tá tudo bem, porque em determinado momento, talvez pode ser que não seja nessa existência, mas em outras vindouras, eles vão entender a importância de você ter alguém do seu lado para te auxiliar no processo evolutivo, tá? Então, ah, é mais ou menos isso aí também. Eu acho que está bem colocado. Gostaria de complementar mais alguma coisa, irmão? Não, não. Então vamos para 697, meus amigos. Alguém gostaria de falar, pessoal? Por favor, né? Fiquemos à vontade aí. É um bate-papo bem descontraído que a gente está tendo aqui, né? Porque a gente sabe que são assuntos de certa forma que geram discussões,
Então, se alguém tiver alguma opinião, por favor, traga pra gente poder estar expandindo o nosso leque de possibilidades de pensar com relação a esses itens aqui, tá bom? Vamos lá, questão 697. Está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento, né? Está na lei da natureza ou é somente entre os homens essa questão de não dissolver aquilo que foi unido, né, pelo casamento? É uma lei humana, muito contrária à lei da natureza, mas os homens podem modificar suas leis, só as da natureza que são imutáveis, tá? Então, essa questão dessa união indissolúvel foi uma questão trazida por quem? Pelos homens, ok? É, como nós já dissemos, nada é para sempre no que compete a uma união entre duas almas, né? Aquela coisa assim, ah, eu vou estar com você para sempre, né? Por toda a minha vida, né? Eu vou desencarnar, vou encontrar com você e a gente vai continuar sempre junto. Gente, não é bem assim que funciona na espiritualidade, tá? É, nós precisamos ter vários tipos de conexões durante o nosso projeto evolutivo, tá? Por que disso, né? Olha que curioso. É, e essas conexões nem sempre vão ser as mais saudáveis e salutares possíveis, tá? Se hoje você está com uma pessoa e que está tudo bem no seu relacionamento, meu caro amigo, minha cara amiga, aproveite. Aproveite porque em determinados momentos a gente vai ter conexões que vão nos colocar à prova dos nossos valores, daquilo que a gente acha que já conquistou nas nossas vidas, tá bom? Por quê? Porque através dos embates, das dificuldades, é que a gente o nosso exame, sabe? Para ver se de fato a gente está crescendo nesse processo de entender o outro, entender o ser humano, de se colocar no lugar do outro, desenvolver paciência, tolerância, todos esses valores que, se você não conquistá-los, a gente não consegue avançar o nível, né? É que nem os joguinhos, né? A gente vai acumulando experiência, tá? Em determinado momento a gente sobe de level, tá? Você sai do level 1, vai pro level 2 e assim sucessivamente. Então, como que a gente vai subir de level se não tiver ali os bichinhos para você batalhar e ganhar experiência, tá? Nos joguinhos é assim que funciona e na vida humana real também é assim que funciona. É através das dificuldades que a gente vai subindo de nível, tá bom? E então assim, por isso que nós vamos ter durante a nossa jornada vários tipos de conexões diferentes. E é por isso justamente que se você tiver uma pessoa e que tá tudo bem agora e você acha que você vai ficar o resto da vida bem, o que você está tendo de aprendizado? Se você está desfrutando somente da, da polpa da fruta, e quando você tiver que lidar com a casca da fruta, como que você vai lidar com isso? Né? Se você só soube o que era a polpa, né? Aquela parte mais suculenta da fruta, como você vai lidar com a situação diferente disso? Né? Então a espiritualidade trabalha muito bem tudo isso, né? São várias e várias e várias engrenagens que são mexidas, que são trabalhadas para que a gente possa funcionar minimamente bem no que compete a gente vencer ou não nos nossos planejamentos reencarnatórios, nos projetos reencarnatórios que a gente se predispõe a estar participando, tá? É, pode acabar soando um pouquinho complexo tudo isso, mas no final é tudo muito simples, tá bom? Então, aproveitemos cada instante com as conexões que nós possuímos hoje, né? E vamos agradecer demais a espiritualidade por tudo o quanto a gente tem recebido, né? Nessa parte das conexões, em tudo, em tudo, em tudo, né? Irmão Gilberto? E se nós pararmos nessa parte onde nós falamos da parte reencarnatória,
e onde a espiritualidade trabalhou de uma forma intensa para fazer com que acontecesse, com que eu me casasse com a minha esposa, foi um trabalho muito grande, onde nós escolhemos estar junto, tal e tudo mais. E aí a gente vem, por causa de alguns percalços, de orgulho, enfim, nós acabamos nos separando. O quão difícil é isso para a espiritualidade? Por mais que nós tenhamos o nosso livre-arbítrio, tanto para a escolha quanto para a, como ele fala aqui, a dissolubilidade do casamento. Ele fala em dissolubilidade, mas eu estou falando da dissolubilidade, da separação no casamento. É, acaba-se, né, tendo um pouco de, como que eu posso dizer, de não de frustração da parte deles por não ter dado certo, porém foram as nossas escolhas. E isso nós temos que rever, nós temos que lembrar dessas condições, nós temos que estudar um pouquinho mais para relembrar essas condições. Porque se foi dada a oportunidade de nós estarmos com essa pessoa, vamos aproveitar isso, vamos usar no intuito de nos melhorarmos com essa pessoa. Porque se nós estamos juntos, alguma coisa tem, alguma coisa há. E essas coisas, a insolubilidade do casamento pode acontecer, sim, que são as leis humanas do homem, né? E as leis humanas, elas foram criadas por aquelas que o homem na época não respeitava, né? As leis divinas, achava que não acontece nada e tudo mais. Então foram impostas as leis divinas, as leis humanas. Então essas podem ser quebradas, mas as leis naturais, as que são divinas, né? Essas daí jamais serão quebradas. E nós teremos que prestar conta delas, ou quando nós escolhemos fazer o contrário do que elas regem. Perfeito. Vamos 698 para a gente encerrar? Vamos lá. O celibato voluntário representa um estado de perfeição meritória aos olhos de Deus? Não. E os que vivem e os que assim vivem, por egoísmo, desagradam a Deus e enganam o mundo. Ah, não é o espírito que vive nessa condição, ele por, por escolha dele, né? É, o celibato voluntário representa um estado de perfeição meritória aos olhos de Deus. Não, os que vivem por egoísmo. Eles acabaram escolhendo por causa de ver as dificuldades que tem dentro de um relacionamento e eles acabaram escolhendo ficar sozinhos. Isso daí acaba sendo uma forma de egoísmo, né? Por ele, por causa que ele não quer enfrentar as dificuldades do relacionamento, não quer dar o braço a torcer, eles não querem se melhorarem ou se acham que não são capazes de vencer essas dificuldades. Então, aos olhos de Deus, sim, isso daí não agrada. E ele engana, ele fala que engana o mundo, né? Desagradam a Deus e enganam o mundo. Então, vai ser, ele está enganando também a ele mesmo, né? Porque todos nós fomos feitos para ser vitoriosos. Nós somos capazes de, de vencer essa encarnação, a próxima encarnação, tudo que nós nos propormos a fazer. Porém, se nós abrirmos mão dos nossos tracejos realizados pela espiritualidade no, no processo reencarnatório, nós não conseguiremos a evolução que almejamos
e que também a espiritualidade espera isso de nós também, né? Sim. É, só para a gente adicionar aqui a esse nosso raciocínio, a questão do celibato, né? Que é o celibato, pessoal? É a abstenção sexual, né? É a pessoa que escolhe não ter a prática sexual, como por exemplo os padres, né? O pessoal que vai adentrar aí o, o sistema paroquial, né? Que vai se tornar padre, etc. Eles, por exemplo, né? É um dos exemplos. São pessoas que se abstêm. Outro exemplo, por exemplo, tem muitos monges, muitos iogues que se abstêm também dessa questão da prática sexual, né, que é o celibato. Então, pensando no que compete a planejamentos reencarnatórios, aqui nós temos um pequeno problema, porque é, como que os irmãos e irmãs que estão na espiritualidade esperando uma vaguinha para reencarnar vão estar vindo aqui para a Terra se as pessoas estão decidindo por não mais ter filhos? Então, temos aí uma questão que tem que ser trabalhada, mas isso pode ser contornado, vejamos bem, se o espírito ele está fazendo essa questão da abstenção sexual para fins mais nobres, tá bom? Não simplesmente pelo ato de não querer porque não gostar ou achar que, né? Por exemplo, os mestres yogis, os monges, eles estão fazendo um mega de um trabalho espiritual, energético para a humanidade através das meditações, das canalizações, etc., né, que a gente não tem ideia do bem que faz para o planeta Terra isso, tá bom? Irmãos que estão na igreja, por exemplo, que têm esse compromisso moral ali, espiritual, junto dos seres que trabalham nessa egrégora, tá? Também estão fazendo um trabalho muito grandioso, né? Porque eles estão através dessa purificação da não prática sexual, eles estão de certa forma também se fortalecendo espiritualmente. Agora, uma pessoa que se abstém, mas que está sempre com aquele pensamento intrusivo, né, de estar, como posso dizer, adentrando em faixas densas por conta de sexualidade, e não é o fato de não estar praticando que está limitando ele de ter algum tipo de experiência ou de conexão espiritual e energética, tá? Porque o nosso pensamento ele tem poder. Então, a partir do momento que a gente pensa, a gente está se conectando, tá? E não é pelo fato de eu não estar praticando um ato sexual que eu tô ficando ileso a determinadas situações, entendem? É, mas, ficando mais estritamente aqui dentro da nossa pergunta, pessoas que optam por isso sem ter nenhum tipo de caráter evolutivo mais nobre, isso tá ali meio que enquadrado num certo egoísmo perante a espiritualidade. Porque, como já dissemos no início do nosso raciocínio, isso priva novos irmãos e irmãs que precisam de um planejamento reencarnatório de estarem vindo e participando desses projetos por conta dessa abstenção reprodutiva aí, certo? Irmão Gilberto? A Beth levantou a mãozinha aí. Por favor, Beth. É isso que eu ia falar. Nesse caso, por exemplo, esses monges, esses monges, esses espiritualistas que ficam em meditação um longo tempo, que eles decidem abrir mão do sexo, isso aí é porque eles já conseguiram um nível de evolução também melhor, porque eles estão conseguindo dominar um instinto primitivo, né? Então, Exatamente. são seres, pessoas que estão já num outro nível evolutivo, né? Porque diz que quanto mais preso a gente está a esse tipo de coisa, sexo, dinheiro, Uhum. vício, esse tipo de coisa, mais preso no primitivo a gente está. E à medida que a gente vai conseguindo se desvencilhar desses valores que são muito aqui, muito materiais, muito Uhum. aqui da nossa existência material aqui,
à medida que a gente vai conseguindo se desprender, onde a gente vai conseguindo ganhar aí um degrauzinho na escala evolutiva, né? Perfeito, Beth, perfeito. É, ótima colocação, é isso mesmo, tá? É, dentro desse complexo de ideias relacionado a você ter ou não práticas sexuais, isso também está muito ligado com a sua forma de pensar e entender sobre a vida, né? Porque a gente tem que lembrar que essa questão da reprodução, ela tem um caráter estritamente físico, né? Mais uma vez, a questão da reprodução tem um caráter estritamente físico, porque é ela que permite que é a porta de entrada para que os projetos reencarnatórios aconteçam, né? Mas temos seres que se abstêm disso porque já estão num nível evolutivo muito além, tá? Por exemplo, Chico Xavier, Jesus, todos esses grandes avatares, tá? Como alguns que não são tão famosos, mas que também têm um processo evolutivo gigantesco, como lá na Índia existem muitos mestres yogis, tá? Que, gente, eles ajudam demais muita gente e não mais praticam porque o espírito dele não está mais preso nesse tipo de energia mais densa, mais primordial, que é a questão da reprodução aí, tá Isso bom? para ele deixa de ser uma necessidade, né? Exato, exato. E chega um momento que lá na espiritualidade superior que não é mais necessário, né? Porque esses projetos eles acontecem de formas diferentes, tá? É difícil porque é um negócio muito além do que a gente está acostumado, tá? Mas, por exemplo, quando a gente fala de planos mais sutis, um processo reencarnatório, ele não precisa de um ato sexual, né? A espiritualidade consegue é, inserir o espírito num óvulo espiritual, por exemplo, sem ter uma prática. Assim como a gente tem aqui na Terra. Isso já acontece aqui no planeta Terra. Lógico, em uma escala muito menor. Mas a gente não tem a questão das inseminações artificial, in vitro, etc. Não temos vários métodos hoje que auxiliam casais, por exemplo, para ter ali os seus filhos. Então, gente, é uma coisa muito maluca isso, né? Então, isso já acontece na espiritualidade, poxa, a perder de vista, de uma maneira muito mais ampla, muito mais eficiente do que a gente possui hoje na Terra, né? Então, é uma gama de coisas que daria para a gente estar conversando aqui, né? Mas a gente vai dar continuidade nisso na próxima semana, tá, pessoal? Leiam mais um pouco a respeito disso, eu achei muito interessante, é algo muito legal, né? Isso que a gente nem entrou ainda na questão, né, deixa eu ver, da poligamia, que é outra coisa polêmica também lá no Oriente que acontece, né? E a gente vai falar um pouquinho disso na próxima semana também, tá bom? Mas eu acho que deu pra gente abrir um pouquinho mais o nosso leque de pensamentos. Foi muito bom, valeu muito a pena. Beth, muito obrigado aí pela participação, né? E, enfim, né, a gente só tem a agradecer vocês, tá? Eu vou parar aqui o nosso compartilhamento. Deixa eu vir aqui. Parar compartilhamento. Já está marcado 699 para a semana que vem. Deixa eu ver aqui. Voltei aqui. Alguém mais gostaria de falar, pessoal? Foi legal, né, esse nosso bate-papo. Matar a saudade de vocês. Muito bom, muito bom, muito bom. Irmão Gilberto, suas considerações finais, meu grande amigo. Foi um item bastante legal de estar conversando com vocês aí. A próxima aula daremos continuidade, depois provavelmente terminaremos com o assunto da poligamia e encerrando assim a parte do que fala sobre a lei da reprodução, tá certo? Posso só falar uma Então, coisinha eu agradeço. rapidinho, irmão? Que eu Deve. lembrei aqui agora. Eu tô lendo um livro, pessoal, que se chama Autobiografia de um Yogi, tá? Ele trata justamente da vida de um mestre
indiano chamado Paramahansa Yogananda, tá? E em uma das suas passagens, ele fala um pouco sobre um dos mestres yogis que ele teve na sua jornada. Eu não vou lembrar qual deles que foi, mas enfim. E esse mestre, antes de se tornar um mestre yogi, ele tinha uma vida matrimonial, né? Ele era casado, ele trabalhava, ele tinha uma vida normal, mas ele também se dedicava às suas práticas yogis e etc, tá? Às suas meditações, enfim. E em determinado momento, a esposa dele dá um relato onde ela estava meio insatisfeita com ele, porque ela queria ter ali as suas práticas conjugais, ela queria estar um pouquinho mais junta do seu companheiro. E só que em determinado momento, teve um dia, um belo dia, que ele tinha um cantinho no quarto dele onde ele fazia as meditações dele, né? E teve um dia que ela abriu a porta do quarto e simplesmente o esposo dela, que na verdade já era um ser ascensionado, mas ela não sabia ainda do poder que esse cara tinha, ele estava levitando a mais de 2 metros de altura, em posição, aquela posição yogi, né? Ele estava simplesmente levitando a 2 metros de altura e aquilo para ela foi um puxão de orelha ali, onde ela pegou e falou assim: gente, como que eu tô querendo reivindicar alguma coisa com um santo que eu tenho dentro da minha casa que está levitando a 2 metros de altura? Como eu vou ter agora a capacidade de chegar para ele e pedir alguma coisa relacionado a questões mundanas, entende? Então, assim, é só para a gente ilustrar um pouquinho o que é essa questão do desapego dessas questões mais densas, mais primitivas que fazem parte do nosso dia a dia aqui, tá? Mas é só pra gente ilustrar isso daí, né? Se você chegasse hoje e visse teu companheiro levitando a 2 metros de altura do chão, o que você faria, né? Fica pra gente pensar e refletir um pouquinho sobre isso, tá? Mas a gente agradece muito a presença de vocês, tá? Todo o carinho, o amor que vocês têm para conosco, porque dedicar alguns minutinhos para estar aqui com a gente, né? Isso é muito importante, tá? Porque isso nos preenche, isso faz com que é um combustível para que a gente possa dar continuidade na nossa jornada, né? Eu da minha parte agradeço demais a todos vocês, né? Irmão Gilberto, desculpa te cortar, mas é que veio para mim falar, eu precisava falar. Não, sem problemas. E agradecer imensamente a todos vocês aí por estarem juntamente conosco mais essa aulinha aí. E que tenhamos uma ótima noite, um bom descanso do nosso corpo físico. E, se possível, nós tenhamos a oportunidade de estudarmos na Escola de Santo Agostinho, na Escola da Espiritualidade, durante o nosso repouso, se assim for permitido a todos nós, darmos continuidade a esse estudo lá na espiritualidade nessa noite, tá bom, pessoal? Fiquem todos com Deus aí e tenham uma ótima noite. Lê, Amém. você pode fazer um encerramento aí, fazendo um favor? Posso sim. Vamos fechar então os nossos olhos, meus amigos, e mais uma vez rogando a espiritualidade amiga que se faça presente e que nesta noite abençoada, essa noite maravilhosa, a gente possa colocar nossa cabecinha no travesseiro e descansar em paz, renovando assim as nossas energias físicas e astrais do nosso perispírito, do nosso corpo físico, e que a nossa mãezinha Maria Santíssima nos cubra com o seu manto sagrado, nos preenchendo com o seu amor incondicional, tá? Esse amor de mãe que a gente bem conhece e que a gente possa então assim dar continuidade na nossa semana, muito bem amparados, muito bem protegidos, com as graças de nosso Deus, nosso Pai. Vamos então fazer a prece que nossa querida mãezinha nos ensinou. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Graças a Deus, que assim seja. Damos então, meus amigos, por encerrados os estudos desta noite. Tá bom? Daqui a pouco a gente disponibiliza o materialzinho para vocês e uma ótima semana para todos. Muito obrigado e até semana que vem. Boa noite, pessoal. Boa semana. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.